Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Atos capítulo 26, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 26, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Até aqui, até o versículo 11 apenas. Hoje vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus justo, o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus longânimo, paciente, misericordioso. Não há nenhum outro como o Senhor. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor nos sonda, nos guarda e nos protege. Eu te agradeço porque o Senhor nos conhece. Te agradeço porque o Senhor nos guarda. Te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem derramado da Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Ajuda-nos hoje, Senhor, ajuda-nos hoje nesse dia de domingo. Guarda-nos, Pai, e ajuda-nos a cumprir a Tua vontade, ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a cumprir o nosso propósito, a amar os nossos irmãos, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ajuda-nos a viver de maneira digna de um cristão, da maneira como o Senhor planejou que nós vivêssemos. Alinha as nossas vidas com o Teu coração, derrama provisão abundante sobre a vida de cada pessoa, de cada família que está representada aqui entre as pessoas que estão acompanhando esse devocional. Peço que o Senhor abençoe especialmente aqueles que estão fazendo esse devocional todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir. Se estiver acompanhando a gente em alguma outra plataforma de podcasts, aí segue a gente também. Não esquece que a gente tem um canal no Telegram, né, onde a gente coloca todos os vídeos que estão saindo, de vez em quando apareço lá para falar com o pessoal. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, um dos livros que eu escrevi, amazon.com.br, Muito Além de um Pai, você vai achar lá o livro. André Maldonado é o autor, sou eu, né? E daí você vai distinguir lá, acho que só tem esse livro com esse nome, então não é muito difícil. Muito Além de um Pai, na amazon.com.br. Essa passagem aqui é muito interessante e mostra como a Bíblia é maravilhosa. Mostra que nós podemos ler e reler a Bíblia, falei disso recentemente, né? Ler e reler a Bíblia e sempre entender algo novo. Hoje eu vou olhar para um aspecto aqui dessa passagem que nem está muito aqui, né? A gente vai falar de Ananias, e Ananias não aparece nessa passagem. Mas não sei se você se lembra, Ananias é aquela pessoa que é chamada pelo Senhor para ir orar por Paulo, quando Paulo está cego. Paulo fica cego, né? Porque Jesus fala com ele, e daí quem vai lá orar por Paulo é Ananias. A gente falou disso aqui nos nossos devocionais em Atos, né? Quero dar um destaque aqui para o versículo 10 e 11, uma parte do versículo 10, Paulo está falando assim, ó, lancei muitos santos na prisão. Ele fala no plural, então ele colocou muitos dos cristãos na cadeia. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Ou seja, Paulo falava, pode matar, eu concordo, vai lá e mata. Ele continua falando, e fala de novo no plural, né? Quando eles eram condenados à morte, ou seja, Paulo votou que sim, que muitos cristãos deveriam ser condenados à morte. Paulo estava lá, plural. Depois ele fala assim, ó, a fim de castigá-los. Então ele ia de uma sinagoga para outra castigando, com a intenção de castigar essas pessoas. E ele fala também, tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir para cidades estrangeiras. Beleza. Então Paulo fala
que ele torturou, ele consentiu com o assassinato dessas pessoas, tentou fazer com que elas blasfemassem, perseguiu. Hoje em dia, talvez Paulo fosse chamado de terrorista. Porque algumas vezes é isso que acontece, né? E é por esse cara que Ananias teve que ir lá orar. Por que eu estou resgatando aqui a história de Ananias? Porque quando a gente lê lá que Ananias precisa ir orar por ele, a gente não tem esse contexto todo. Paulo que é um pouco mais detalhista. Ele fala que ele prendeu muitos, que ele consentiu na morte de outros. Paulo dá mais detalhes aqui do que ele estava fazendo. Sempre colocando isso no plural. Mostrando que ele fez isso com muitas pessoas. E é por esse cara aqui que Ananias teve que orar. E daí a pergunta que fica para mim, pelo menos, talvez fique para você também, é: será que eu teria coragem de ir lá orar e impor as mãos sobre um terrorista que assassina cristãos, que prende, que tortura cristãos? Eu não sei se você conhece algum testemunho de pessoas que viveram em regiões que onde até hoje os cristãos são perseguidos, e vê a intensidade da perseguição que é. Olha, galera, esse chamado é para poucas pessoas, viu? É o que eu penso. Posso estar errado aqui, tá? Então, releva o que eu tô falando. Se você achar que eu tô errado, tá tudo bem. Eu não tenho a pretensão de estar certo, não. Mas eu acho que esse chamado aí de ir evangelizar, de ir pregar onde os cristãos são perseguidos e assassinados, é um chamado que poucas pessoas têm coragem de atender. Para mim é um chamado para poucos. Sinceramente, galera, é muito mais fácil estar aqui, do conforto do escritório, gravando para vocês, né? É muito confortável isso aqui que eu tô fazendo. Agora, ir lá, impor as mãos, obedecer ao Senhor e orar por um terrorista, e aqui, galera, tô fazendo uma comparação de Paulo com um terrorista. Entenda o que eu tô fazendo, né, gente? Não tô falando que Paulo era terrorista, pelo amor de Deus, não distorça as minhas palavras. Tô fazendo uma comparação, tentando pegar a situação de Ananias e colocando para algo contemporâneo hoje, tá, gente? Pelo amor de Deus, não distorçam o que eu tô falando, entendam com sobriedade essa comparação simplista que eu tô fazendo, uma comparação descuidada aqui. Paulo não era terrorista, né, gente? Mas se fosse hoje em dia, talvez, veja o que eu falei, talvez ele fosse considerado um terrorista. E daí tô fazendo esse link, né? Será que nós teríamos essa coragem hoje? E Ananias passa ali na palavra, às vezes até meio que sem a gente perceber. E olha o que Ananias foi fazer. É como se hoje Deus virasse pra gente, pra mim, pra você e falasse assim, ó, vai lá pro Sudão, onde tá tendo guerra agora, né, por exemplo. Vai lá no Sudão e você vai impor as mãos sobre os generais ali. Eu falo, Senhor, essa galera tá se matando ali, cara. Essa galera tá nervosa lá, hein? Deus vira e fala assim, ó, sabe aquele país onde os cristãos são perseguidos, onde você não pode nem entrar? Porque se você entrar, você não sai? É lá que eu quero que você vá orar. Você vai impor as mãos sobre uma pessoa lá e essa pessoa vai se converter. Será que a gente teria coragem de atender esse chamado? Então, galera, o que eu quero dizer aqui, não quero colocar peso em ninguém não, tá? Mas eu quero que a gente faça uma reflexão muito séria de qual é o nosso papel nisso, porque no mínimo a gente precisa tirar um tempo para orar por essa galera aí, que tá na linha de frente, sabe? Não tô diminuindo o trabalho de quem tá numa igreja local, tá? Vocês sabem que eu sou super adepto da igreja local, eu creio realmente que a igreja local é o caminho de evangelismo do mundo, mas a gente tem que orar por essa galera aí, que tá na linha de frente, que tá nesses países que são mais... onde o cristianismo não é tão bem visto, onde os cristãos são perseguidos. A gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Orar, interceder por eles, mandar oferta quando puder, porque é uma galera que realmente tá correndo risco de morrer a cada dia que eles vão lá orar. Então, tô fazendo um paralelo aí do que Ananias talvez tenha enfrentado quando ele vai orar por Paulo. Paulo era esse cara, e agora eu vou ser muito fiel aqui à palavra, ele prendeu cristãos, ele deu voto positivo na morte de cristãos, ele castigou cristãos, ele tentou forçar cristãos a blasfemar e foi de cidade em cidade perseguindo cristãos. Então acho que essa é uma meditação importante para hoje, sabe?
a gente tem que orar, pelo menos orar, e se puder enviar uma oferta para essa galera que tá ali na linha de frente aí. Talvez um pouco mais pesado hoje, né, galera? Desculpa. Talvez um pouquinho mais complexo de ouvir. Se eu passei de alguma linha aqui, por favor, me dê o feedback aí. Espero que vocês entendam o que eu quis dizer. Não falei que Paulo é terrorista. Paulo não é terrorista, galera. Pelo amor de Deus. Vou fazer uma comparação distante aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.